Tem uma coisa que está acontecendo no Oriente Médio que eu não vi em nenhum outro lado da mídia brasileira falando. Eu só encontrei em alguns sites de geopolítica em espanhol e em inglês falando sobre isso. A questão é, o que está acontecendo com o Oriente Médio? Ele está deixando de vários locais de ser mandado por um estado laico e ser mandado por estados mais religiosos. Aí você pode me perguntar, mas professor, lá não é todo mundo islâmico e tudo assim? Sim, a maioria das pessoas são islâmicas no Oriente Médio, apesar de ter religiões cristãs e outras lá, mas o islamismo também não é tudo a mesma coisa, muitas vezes se dividem em diferentes tipos de islamismo, só que assim, uma coisa é todo mundo ser islâmico. Outra coisa é que a lei islâmica mande no país. E é isso que não acontece. Por exemplo, podemos dizer, ou pelo menos não acontecia, que aqui na América, no continente americano, a maioria das pessoas não são cristãs? São. Mas são as leis cristãs, as leis que estão lá na Bíblia, de Levíticos, Deuteronômios, Números, são elas as leis do nosso país? Não. Existem leis civis que a gente pode gostar ou não, elas estão acima das leis religiosas. Não existe uma série de regras religiosas que estão acima dessas leis civis. Podemos até dizer que, quem sabe, essas leis civis, elas derivam das leis religiosas, tudo isso, podemos dizer, mas as leis religiosas no nosso país, das diferentes tipos de religião, cristãs ou outras, estão abaixo das leis civis. Já lá, o que está acontecendo é um processo ao contrário. Por mais que a maioria das pessoas então sejam islâmicas, em vários países onde anteriormente as leis civis estavam acima das leis islâmicas, agora está mudando, no qual as leis religiosas estão ficando acima das leis civis. E por que está acontecendo isso? Por causa desse carinha aqui, Donald J. Trump. Não é assim, bem, não é por causa dele em si, mas por causa do país que ele representa, os Estados Unidos, como ele vem intervindo lá no Oriente Médio e tem ocasionado tudo isso, fazendo que acabamos cada vez mais com estados laicos e transformamos cada vez mais em estados religiosos. O último exemplo disso daqui é justamente esse país, a Síria. O que aconteceu na Síria? Lá mandavam um carinha chamado Bashar al-Assad, que era o ditador da Síria, e ele mandava lá, torturava gente, prendia tudo, beleza, fazia tudo isso. Mas ele permitia, ele conseguia que diferentes versões do Islã, alauítas, sunitas, xiitas e até mesmo cristãos conseguissem conviver junto em uma certa harmonia baixo o seu regime, chamado regime baazista ou batista ou baazista e assim por diante. Aí o que aconteceu? Aconteceu que, com a ajuda da Turquia, um membro da OTAN, então com a ajuda da Turquia diretamente e com a ajuda indireta dos Estados Unidos, da Arábia Saudita e do Catar, eles conseguiram tirar o Bashar al-Assad, que estava no poder, e colocaram um ex-terrorista. Se tem ex-terrorista, aqui é o exemplo. Ele não se declarou ex-terrorista, obviamente, mas colocaram ele no poder. Ele foi lá, derrotou algumas regiões, ele tomou Alepo, tomou Ramá, tomou Homs, tomou Damasco e tomou o país todo, e aí tomou o poder. Só que olha o detalhe, ele vinha de uma versão islâmica fundamentalista, no qual está impondo a Sharia, a lei religiosa islâmica na Síria. Porque ele vem de uma ramificação do Talibã da Síria e misturado com uma ramificação do ISIS, do Estado Islâmico na Síria. Esse cara chegou ao poder. Então o que nós vemos aqui é o último exemplo da transformação de um Estado laico, onde as leis predominavam, as leis civis predominavam na Síria, e agora está passando a predominar as leis religiosas islâmicas na Síria. Que coisa, né? E os Estados Unidos, ele é comum em fazer isso, tá? Ele fez isso em vários outros lugares. Eu vou até passar aqui
para já o Afeganistão, que é um típico exemplo disso. No Afeganistão, nos anos 70, ele tinha um regime pró-soviético que estava ocidentalizando o Afeganistão. As mulheres tinham os mesmos direitos que os homens, podiam estudar, podiam trabalhar, as leis civis estavam acima das leis religiosas, mas aí os Estados Unidos chegou lá e foi ajudar esses carinha aqui, os mujahedins, os guerreiros de Alá, vamos lá ajudar eles para derrotar os soviéticos, e foram lá derrotar os soviéticos. Foi tão forte essa derrota para os soviéticos que a União Soviética, que já vinha com problema, terminou depois do fim da guerra dos soviéticos no Afeganistão em 89, que termina a guerra. Em 91 cai a União Soviética, do colapso, do problema econômico que trouxe a guerra do Afeganistão, da União Soviética no Afeganistão, os problemas que ele trouxe para a economia soviética, atrelada a outros problemas que já tinha. Beleza, Estados Unidos venceu, USA, beleza, valeu, né? Mas olha os carinhas que eles ajudaram a lutar. Foram os carinhas, esses guerreiros de Alá, que formaram futuramente o Talibã, que formaram futuramente a Al-Qaeda, que são os carinhas que eles acreditam que não devem prevalecer as leis civis sobre as leis religiosas. Deve ser o contrário. É as leis fundamentalistas do Islã que devem estar acima das leis religiosas, a Sharia. Esses carinhas são os que estão dominando o Afeganistão. E aí, quando Bin Laden usa o Afeganistão como centro de treinamento e ataca os Estados Unidos em 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos fala: não, nós temos que ir lá repelir, vamos lá atacar e tudo isso. Beleza, foram lá e atacaram. E aí? Ficaram 20 anos no Iraque. No Iraque não, no Afeganistão. No Iraque vai ser depois. Gastaram 3 trilhões de dólares. Morreram meio mundo de soldados, fora os que ficaram mutilados. E depois, pra terminar assim, ó. Los ciudadanos no Vamos ver aqui, ó. Olha lá. A imagem aqui não deu certo, mas aqui, ó, o que aconteceu, ó, terminando, ó. Saiu fugindo. Os talibãs tomaram novamente o poder. Eles saíram correndo com o rabinho entre as pernas. E aí, de que adiantou? Voltou novamente ao poder. A tentativa dos Estados Unidos de formar lá uma democracia nos moldes ocidentais faliu. Até salão de belezas para mulheres foram fechados, academias para mulheres foram fechadas, tiveram que voltar a vestir aquela burcona completa. E é isso aí, senhores. De que serviu, né? Só ajudou a crescer novamente o islamismo fundamentalista lá. Mais um estado que foi perdido da laicização para a religiosização. Depois tivemos a invasão do Iraque, tem armas nucleares, temos que tirar o Saddam Hussein, que ele tinha esse tipo de regime basista ou bacista, que era uma mistura do socialismo com islamismo, a ideia do pan-arabismo, de que temos que formar uma grande pan-arabismo, que é isso de formar uma grande nação árabe, onde nos ajudamos e criamos o melhor para o mundo árabe, está se transformando no que hoje? No pan-islamismo. Uma coordenação entre as várias nações islâmicas fundamentalistas em que querem impor a Sharia. Então o que ele fez lá? Tirou o Saddam Hussein, torturador, tudo isso aí, tira o Saddam Hussein. Beleza. Fragmenta o país, divide o país, e aí quem vai ganhar força? Justamente os discursos religiosos fundamentalistas, e com isso eles criam esse grupo aqui, ó, ISIS, que vai sair tomando várias cidades, vai se expandindo pela Síria, pelo Iraque, chega até aqui no sul da Turquia. E faz ataques lá em Paris, faz ataques em várias regiões do mundo. E agora tá voltando, agora voltou a atacar a Síria semana passada novamente. Depois nós temos a Líbia. Olha, a Líbia tinha o Muammar Gaddafi como seu presidente. O Muammar Gaddafi, ele é um ditador, ele deu dinheiro para Lula na primeira eleição, como diz as teorias das conspirações, e tudo isso, temos que tirar ele do poder. Beleza, vamos lá, tira ele do poder. Aí aqui, ó. Vamos lá, vai. Apoie os que são contrários a eles. Beleza, apoie, vamos lá. Muammar Gaddafi, ditador, cadê a carinha dele aqui? Vamos ver a cara do Gaddafi. Cadê?
ditador faz mal à população, vamos lá, revolta da população, isso, aí, vamos tirar esse ditador maledito do poder, ok, aqui, mata o ditador, aí ele correndo, a galera pega ele, beleza, tirou o ditador. O país hoje está fragmentado entre dois grupos rivais, um que controla a sua capital e outro que está em outra cidade, controlando a outra metade do país. Eles começaram a impor leis religiosas, criaram a polícia da moral, igual tem no Irã, imposição de véu sobre as mulheres, e era o país que tinha o maior IDH da África. Acabaram com o país. Hoje é um dos mais divididos, sendo nos centros de região para tráfico de armas, para tráfico de drogas, para incentivar e levar muitos imigrantes ilegais para a Europa e principalmente para a escravização de humanos, tanto de homens como de mulheres, mas mais de mulheres. O crime agradeceu. Obrigado, OTAN. Que foi ali uma ação da OTAN, principalmente do Reino Unido e da França na Líbia. Aí não foi diretamente os Estados Unidos. E eles, obrigado, valeu, me ajudaram muito aqui. E um país que, digamos, se islamizou, tirou um regime mais laico e foi para um regime mais religioso, é o Irã. Só que o Irã não foi uma interferência direta ali dos Estados Unidos e também passou por esse regime. Só que os Estados Unidos que combate o Irã está ajudando ao longo do tempo todos esses outros países a se tornarem mais islâmicos, mais fundamentalistas. E o mais engraçado, eu vou voltar lá na imagem de cima, que é isso aqui, ó. Trump apertando a mão do antigo cara que ele chamava de terrorista, que ajudava o ISIS matar, degolar cristãos e outras vertentes religiosas. Ele lá sentado com Bin Salman, que também na Arábia Saudita, amigo dos ocidentais, Catar, teve a Copa do Mundo, tudo isso. Eles não são nada mocinho, eles têm que cumprir as leis islâmicas, senão você morre. Esses dias mesmo, eu estava vendo que eles no ano passado executaram mais de 320 pessoas. E se você não segue a lei lá no país, então, aqui ó, estão tudo aí conversando. O que tem essas leis duras no seu país e o que querem pôr essas leis duras na Síria. Ó, presidente dos Estados Unidos. Aí, segurando a mão, é isso mesmo. Beleza. Por fim, o que podemos dizer? A ingerência do mundo lá não ajudou, só transformou esses países, a maioria deles, em estados falidos. E os que não transformou em estado falido, ajudou a transformar em estados islamistas, fundamentalistas, religiosos, nos quais a lei civil, ela perde status e ela tem que estar submetida à lei religiosa, às Sharias. E aí o problema de tudo isso que pode ser criado é que o Israel está passando também por um processo de islamização. Assim como a Turquia, com o Recep Tayyip Erdogan, ele está cada vez transformando a Turquia em um país cada vez mais islâmico, no sentido de que está diminuindo o peso da lei civil, aumentando o peso da lei religiosa. Lá eles conseguiram através de eleição. No Egito eles também tinham conseguido isso através de eleição, mas aí Estados Unidos foi lá e tirou o presidente do poder para ter um presidente seu aliado, porém possibilita que ele cresça também a islamização do Egito, que a lei da Sharia prevaleça mais do que a lei religiosa. E o mais interessante é que isso está passando em Israel. Netanyahu está no poder, por quê? Porque ele tem o apoio dos partidos de extrema direita, esse sim, temos que classificar justamente como extrema direita, porque são os partidos que querem colonizar o restante das terras palestinas, querem tirar os palestinos lá à base da bala, à base do chute, à base da facada, querem tirar lá e dizer que é meu. É uma pequena minoria de Israel? É uma pequena minoria, não é a maioria, mas são esses partidos que possibilitam Netanyahu estar no poder. São partidos de judeus ultra-ortodoxos e que se em algum momento eles colocam o primeiro-ministro no poder, podemos ter certeza que Israel deixaria de ser um país laico, que tem até parada gay e um monte de coisa assim, que vem do laicismo, e passaria a ser, de fato, um Estado judeu religioso. E, imaginei, o Estado judeu religioso de um lado, o Estado árabe e islâmicos ultra-religiosos do outro lado. Olha o embate que daria para ter de tudo isso. Como terminaria? Que coisa, né, senhores? Oi, minha filha, tá pronta a comida? Vou lá almoçar, só fecha um pouquinho aí. Obrigado. Então, termina. Nossa, bateu a porta aqui também.
Então, vemos com tudo isso que a ingerência dos Estados Unidos lá não foi nada bem, né? Cara, eu vou deixar aqui um outro vídeo para você ver como que o Israel se tornou a grande potência da região. E se Israel é a grande potência da região, imagine o Israel ultra-ortodoxo mandando na região, super fundamentalista mandando na região. Aquele plano da grande Israel poderia chegar a acontecer. Por isso que eu vou deixar dois vídeos. Vou deixar aqui o plano de transformar Israel na grande Israel, tomando território do Líbano, da Síria, do Egito, da Jordânia, do Iraque, da Arábia Saudita. É um plano realmente muito grande. Veja aqui esse vídeo aqui, que não é a maioria dos judeus que apoiam isso, é essa minoria extremista, mas eles têm possibilidade, quem sabe, um dia chegar no poder, e aí a gente veria isso. E aqui, de como Israel se tornou a maior potência da região. Beleza? Obrigado por acompanhar. Sou o professor aqui, Gessé Santiago, e trato de entender tudo isso que acontece no mundo juntamente com vocês.